Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobres membros da mesa, vereadores, vereadoras, público aqui presente. Senhor presidente, não poderia também deixar de externar aqui o meu sentimento de pesar a todos os familiares do senhor Ariel, mas também do Vitor Emanuel. Conheço os pais dele desde a minha infância, quando eu morei aqui em Várzea Alegre em 95, Socorro há muito tempo. Atua nessa área de costura, já tem uma filha que está na área também, e é uma referência, uma mulher muito conhecida, uma família muito agradável e amável, que eu a conheço há muito tempo. Também fui pego de surpresa, né? A gente fica assim, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é os filhos da gente, né? É impossível você não sentir, mesmo que seja numa proporção menor, o que os pais sentem nesse momento. Conceda a Vossa Excelência a parte. Obrigado ao vereador Michel pela parte. Eu também gostaria de mais uma vez externar o meu sentimento de pesar à família do Ariel, né, todos os filhos e, enfim, todos os familiares. Também foi uma surpresa enorme receber a notícia do falecimento do Ariel. E tem uma destacada atuação em Várzea Alegre, ICOR. Muitos amigos do ICOR me ligaram para saber se realmente era verdade e tal. Infelizmente, foi verdade. O Getúlio me ligou, Otoniel, estou tentando falar com o Otoniel, mas é verdade, sim. Então, Getúlio e outros lá de ICOR também me ligaram. E eu quero também, de forma muito triste, né, enviar minha solidariedade à família do Vitor. Eu, inclusive, encontrei com o Vitor no domingo de carnaval, conversei com ele, nós programamos inclusive uma pescaria outro dia, no mês de abril do ano passado, ele nos recebeu tão bem na sua residência e a gente teve uma tarde de lazer no sábado muito boa. Então, muito triste por ele, então minha solidariedade nesse momento de dor para toda a família. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, né, que só contribui aqui com esse momento de solidariedade, né? Socorro, João Mandu, os filhos, enfim, toda a família que está enlutada. Assim como também eu quero aqui me solidarizar com todos os familiares de Dona Fransquinha, né, que também faleceu, ela aqui da rua Tibúcio Bezerra. Morei vários anos ali em frente à casa dela, da filha Neném, enfim. Quero também externar todo o sentimento de pesar a todos os familiares. E são muitas, né? São muitas vidas, né, que de forma natural ou através da doença acabam se partindo, e fica esse pesar, fica essa dor, mas o nosso Deus é aquele que faz com que toda dor seja transformada em esperança, e é assim que a gente deseja a todas essas famílias que ora passam por esse luto, que esse luto seja revertido em esperança. Senhor presidente, quero mais uma vez aqui saudar, né, as Margaridas, que ora estava aqui, tive a oportunidade já de contribuir, estão fazendo uma campanha, fiz a doação de um brinde para contribuir com essa campanha, mas nós vamos contribuir com essa campanha também proposta aqui por a Franci, porque a nossa intenção é essa, é contribuir, é ajudar, é fazer com que tenha pessoas determinadas na linha de frente por políticas públicas, né? Políticas públicas que possam atender a todos sem nenhum tipo de discriminação, que de fato seja uma política pública, né, Felipe? O que a gente vê muito aí é política de governo, né? Que é totalmente diferente de política pública, mas o que nós precisamos de fato são de políticas públicas que atendam a todos, sem nenhum tipo de discriminação, de separação, de divisão. Quero aqui solicitar alguns requerimentos, inclusive já foi adiantado aí por nosso assessor, ao secretário de Infraestrutura solicitando reforma da passagem molhada do sítio Fechado, que fica próximo à casa de Josenê Filinto. Eu acredito que tem demanda nesse sentido também já da doutora Luciana, né? Às vezes muda só porque é um trecho, mas é perto, mas o sentido é o mesmo, a demanda é a mesma, e a gente vem fortalecer. Ao secretário de Infraestrutura solicitando reforma da sede dos agentes de endemias, que está localizado ali na antiga Unidade Básica de Saúde do bairro Vajota. E é triste, vereador Marcelo, você passar ali naquele espaço e ver que tem
servidores, funcionários trabalhando numa condição daquela, é lamentável, é muito triste. Então eu peço aqui que seja feito as devidas melhorias, vamos dar dignidade a essas pessoas. Solicito alguns ofícios ao coordenador da limpeza pública, solicitando um varredor para a rua Carlos Gomes de Alencar, no bairro Rosinha, né? Agora vai ficar bem facinho de varrer lá, né? Né, Cleito? Tá asfaltadinho, né? Demorou, mas chegou. Ao coordenador da Defesa Civil, solicitando avaliação de risco de desabamento de uma caixa d'água, uma antiga caixa d'água localizada ali na rua Raimundo Alves Costa, ali na rua 2, na Coab. Vale salientar que tem uma família que reside ao lado da caixa d'água, né? Uma caixa d'água desativada. Eu estive visitando lá, é possível ver que os pilares já estão quebrados, tem ferro exposto, enferrujado, e aí a gente solicita essa demanda. Concedo a parte ao vereador Pedro Bitu. Muito obrigado pelo aparte, nobre vereador, e agradecer essa sua luta, né? Então é uma luta muito antiga, quase há mais de 2 anos que eu venho aqui falando, solicitando que a gestão municipal envie profissionais responsáveis para que veja, né, a situação com que se encontra aquela caixa d'água desativada. Então a senhora Divina, ela é irmã foi candidato a vereador Cis Cordeiro, né? Então ela era lá da minha região. A senhora Eliana, que é minha amiga, então ela vem fazendo essa cobrança. Então, muito obrigado, nobre vereador, por estar aí nesta luta. Eu é que agradeço a Vossa Excelência que agregou mais informações, né? Vossa Excelência conhece de fato essa demanda mais do que eu. Vossa Excelência já trouxe essa demanda para cá. E o que a gente fica triste é o seguinte, né? Tá lá a caixa d'água, é antiga, os arames, né? Vamos dizer assim, o ferro, melhor dizendo, está exposto. A gente vê que a parte de baixo já foi corroído já. E o risco que tem ali é uma hora, um leigo falando, né? Um leigo, aqui eu sou leigo. Ao meu ver, o risco é uma hora acontecer uma tragédia, né? Uma tragédia, isso nas Coab. Concedo a parte do vereador Marcelo Fledson. Obrigado, vereador Michael, pela parte. Eu também lembro muito bem dessa demanda, é uma demanda antiga, que a gente já viu aqui em outros momentos, essa reivindicação. Inclusive, eu acho que a gente teve até fazendo visita lá na legislatura anterior. Mas eu gostaria também de fazer um requerimento tocante o mesmo assunto lá para a caixa d'água do sítio Novo Jordão. A caixa d'água do sítio Novo Jordão está desativada há muitos anos e ela está com o mesmo problema, com a sua estrutura danificada, com os ferros todos de fora já, e muito próximo à casa do senhor Nego Chico, no sítio Novo Jordão. Inclusive, se houver algum dano maior na estrutura da caixa, pode prejudicar a residência do senhor Nego Chico. Então, eu solicito que essa casa envie também ofício para que tome as medidas. Agradeço ao vereador Marcelo Fledson, que só venha contribuir. Ao tempo que eu ainda solicito aqui, ofício ao secretário de Infraestrutura, solicitando calçamento da ladeira de Chico Félix, no sítio fechado. Inclusive, vale salientar, senhor presidente, que este trecho passa diariamente 4 transportes escolar, né? São 3 do município de Vaz Alegre e 1 do município de Cedro. Aí você imagina aí, a luta que é hoje para um estudante estar se deslocando num transporte escolar, que já não é essas coisas confortáveis. Imagine sem ter aí trechos que ofereçam o mínimo de conforto e de condição de trafegabilidade. Solicito ainda ao secretário de Infraestrutura reparo no esgoto da rua Tibúcio Bezerra, no bairro Riachinho, próximo à residência de Maria de Caninana. É uma situação tão séria que a água está subindo no esgoto. Vocês imaginam aí o desconforto que não é para as famílias que estão sendo atingidas. Imagina aí a água voltando no esgoto da sua casa, o odor.
Então, assim, é algo que é desagradável por demais. E é um problema que não é um problema novo, né? É um problema antigo. O problema é que se faz muito reparo, né? Se faz muito paliativo. E esses paliativos, eles têm um prazo de validade. Se você coloca um cano que não é o cano certo ali numa rede de esgoto, logicamente, com pouco tempo já vai surgir um problema. E, ao meu ver, isso só gera gasto para os cofres públicos. Porque no lugar de fazer em definitivo, vai fazendo paliativo e no decorrer de 1 ano, 2 anos, você gastou dinheiro ali de fazer em definitivo. Senhor presidente, meu tempo está acabando, solicito tempo de liderança. E ainda para encerrar os ofícios aqui, eu solicito ofício ao secretário de Infraestrutura, solicitando o alargamento da estrada ali do sítio Tanga a Oiticica. Nós tivemos no final de semana um acidente que quase se transformou em uma tragédia, né? É um trecho que é recorrente os acidentes. Quem é ali daquela região ali sabe do que eu estou falando. Os acidentes são recorrentes. E eu queria solicitar aqui que fosse feito esse alargamento. Eu acredito que é um dos poucos trechos aqui no município, na área rural, que necessita de forma estratégica e urgente de um alargamento como esse trecho aqui que eu acabei de falar. Senhor presidente, vamos aqui a algumas pautas. Eu estive no último dia 13/12, né, fazendo uma visita na escola Dr. Pedro Sátiro. Na realidade é uma escola que eu estou direto lá, porque meu filho estuda lá, e eu vejo a movimentação, a preocupação da diretora em estar organizando a escola para o 9º ano em tempo integral. E aí eu fico analisando, vereadora Menésia, tem algumas diretoras que, pela experiência, eu posso até dar o exemplo da diretora Maria Nilta, vai fazendo um trabalho ali, vamos se dizer, mais por conta própria, porque sabe do que está vindo e tem que se organizar e já vai tocando o barco. Mas tem muita escola que não tem nem estrutura para isso. Não tem a estrutura, às vezes falta expertise e fica esperando um comando da Secretaria Municipal de Educação. Comando esse que, diga-se de passagem, ainda não chegou. Tem escolas aí que não tem condição de estar ofertando o 9º ano em tempo integral. Precisa fazer melhorias, precisa fazer algumas adaptações, precisa ter o mínimo possível. E no decorrer das sessões, eu vou trazer fatos concretos aqui para poder a comunidade compreender melhor o que eu estou falando com relação a essa pauta. Senhor presidente, hoje, dia 22 de fevereiro, dia do auxiliar de serviços gerais, né? Alguns vereadores, inclusive, já parabenizaram esses profissionais, que são importantíssimos, né? São muito importantes. E aqui está a postagem, se o câmera puder aproximar aqui está a postagem do governo, né? O governo aqui parabenizando as auxiliares de serviços gerais. Dá uma aproximada aí, o pessoal vê. Ok? Não? Pronto. Dá uma aproximada. E essa aqui, dia do auxiliar de serviços gerais, gratidão por cuidar bem da nossa gente. Essa aqui é a homenagem do governo aos auxiliares de serviços gerais. Aí eu queria ler aqui alguns comentários de alguns profissionais, né? E eu vou começar aqui, como é uma publicação, é público, né? A Valdilene Borges, que é uma profissional da área, ela disse: seria ótimo se a categoria realmente fosse valorizada. Nem materiais de EPI para trabalhar temos. Sabe o que é EPI, gente? Equipamento de proteção individual, né? Então esses profissionais, EPI não tem da forma que deveria ter. Então é muito bonita a homenagem aqui, mas se não tiver a condição mínima de trabalho, fica difícil, né? Aí nós temos aqui um outro comentário aqui, a pessoa diz: é verdade, se você quiser se proteger, que compre o EPI com seu dinheiro, e ainda quando sair do banheiro, vai para a cozinha, lavar a louça, levando as bactérias dos banheiros. Vai analisando aí. Aí aqui continua. Enquanto um gestor acha que faz muito pagar um salário em dias, não espere muito dele. No máximo, uma publicação dessa feita pelos assessores, né? Porque aqui em Vazia Alegre existe isso, né?
de achar que pagar salário em dia é coisa de outro mundo. E não é, é obrigação. É o mínimo que o gestor pode fazer, é pagar salário em dias. Ah, mas lá no município tal não paga. Está errado. Está errado. Quem não paga em dias está errado. Agora, quem paga em dias está fazendo a obrigação. Então, a homenagem tem que ser muito além de um posto desse. Eu acho que os auxiliares de serviços gerais têm que ser garantido no mínimo o que estão pedindo aqui nesses comentários. Equipamento de proteção individual. É o mínimo. Eles não estão pedindo cesta básica, não estão pedindo aumento, não estão pedindo atendimento exclusivo, não estão pedindo nada demais. Estão pedindo apenas o equipamento de proteção individual. Porque todo profissional na sua área, vereador Luiz, ele tem que ter a condição básica, mínima de trabalho. E no caso do auxiliar de serviços gerais, a condição mínima básica para ele poder trabalhar e desenvolver a sua função a contento é o equipamento de proteção individual. Então aqui não está sendo pedido nada demais, né? É só o básico, é só um direito. Eu também coloquei aqui na minha pauta com relação a esse envenenamento de animais. Que crueldade, gente. Que coisa absurda, né? Realmente, eu não sei mais o que esperar da humanidade. Vaza Alegre, senhor presidente, é uma onda de envenenamento de animais. Não é um caso isolado. São vários casos que estão acontecendo em pontos diferentes da nossa cidade. Tem pessoas que estão envenenando os animais. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. E nessa hora, vereador Luiz, é preciso que o poder público acione a segurança pública para a gente começar a usar essas câmeras aí, para poder tentar buscar imagens, para poder identificar quem está fazendo isso. Talvez não seja uma missão tão fácil, mas é preciso iniciar esse trabalho de investigação. Nós não podemos deixar isso aqui virar uma onda, né? Porque isso aqui é uma prova de uma crueldade sem limites para com os animais. Se você não quer cuidar, meu amigo, mas pelo menos deixa viver. Concedo a parte ao vereador Luiz. Vereador Michel, obrigado pela parte, parabéns pela pauta, como sempre, muito pertinente. E a gente vê, vereador Michel, uma contradição, né? Enquanto tantos grupos, tantas pessoas de forma voluntária, né, se sacrificam, lutam, pedem, exatamente para cuidar desses animais. Até nós temos associação formadas aqui. E você vê um caso desse, realmente dá tristeza, dá desgosto. E é preciso, de fato, que o município, e eu acho que é importante essa questão das câmaras, né? Porque as pessoas que fazem isso, elas estão muito tranquilas, como que aquilo fosse normal, estão eliminando mais um animal, mais um cachorro, né? Não tem realmente solidariedade, não tem sentimento. Hoje, a causa animal no país ela é muito, muito bem vista, as pessoas defendem mesmo. Então, de fato, é lamentável o que está ocorrendo em Vaza Alegre com essa mortandade de animais. Parabéns, obrigado mais uma vez. Eu agradeço ao vereador Luiz, ao tempo que também parabenizo esses movimentos sociais, voluntários do município de Vaza Alegre, a exemplo dos Anjos da Rua, Amigos do Pepe, que de forma totalmente voluntária absorvem essa luta, essa demanda e fazem tudo aquilo que está ao alcance deles, mesmo com poucas condições, estão sempre aí disponíveis. Dando continuidade, nós estamos pautando aí o piso dos agentes comunitários de endemias, agente comunitário de saúde, e um profissional me perguntou: Michel, não tinha como ficar automático? Seria bom, né, vereador Luiz? Se ficasse automático, assim como a gente já sugeriu aqui a questão dos agentes, dos conselheiros tutelares, mas não existe a possibilidade, né? Se não existe a possibilidade, o que a gente tem que fazer é sempre no tempo oportuno, está aí o executivo encaminha a matéria e a gente pauta aqui. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, que sempre vão poder contar com o apoio da Casa Legislativa dentro dessa matéria, né? Essa é uma certeza que podemos dar para esses profissionais. Nós estamos aí iniciando nessa quarta-feira de cinzas, o período quaresmal. Sempre no período quaresmal
na quarta-feira de cinzas, é lançada a campanha da fraternidade oficialmente. E esse ano nós temos como tema fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer, está lá em Mateus 14,16. E nós somos convidados, né? Nós enquanto sociedade, enquanto poderes constituídos, nós somos convidados a levar o alimento. Nosso país ele vem passando por uma insegurança alimentar muito grande. E o nosso município não é diferente. Aqui em Vaze Alegre tem muita gente passando fome. Então, nesse período quaresmal, nós somos convidados a aflorar a caridade no nosso coração. Às vezes as pessoas fazem ali um jejum para quem é cristão, né? Mas não reverte para o bem comum. Então, se você vai jejuar, pega aquilo ali que você está se abstendo de comer, doa para quem precisa. Quer fazer uma caridade? Dá uma cesta básica, ajuda. Faz com que a vida de uma pessoa possa se tornar melhor diante desse caos que nós estamos vivendo. E para nós que somos políticos, o alimento não é só o alimento material. A seriedade, a verdade, a luta social também é um alimento, porque alimenta a esperança, e a esperança muda vidas, renova forças, faz com que realidades possam ser mudadas. Então fica aqui essa reflexão, e eu desejo desde já a todos um excelente período quaresmal, que seja um período de muita reflexão. Senhor presidente, muito obrigado, e até a próxima oportunidade, se assim o Criador nos permitir. Obrigado, vereador Michael, e convido agora o vereador